Graça e paz, amado, maravilha do eterno, corra linda. Você é bênção de Deus, um abençoado, uma abençoada, um tesouro, uma joia preciosa do Todo-Poderoso Deus. Mais um café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meus amados, está lá em Esdras, no capítulo de número 5. Estamos caminhando aí para o entendimento, o fechamento deste livro, que vai até o capítulo 10, mas nós vamos entender a partir deste capítulo, né, aquele fechamento, a importância que o livro traz para nós sobre a reconstrução do templo de Deus, a casa de Deus. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas ele determinou que a casa dele na terra fosse feita, porque a sua glória havia de se manifestar ali. Então você lembra que a primeira casa foi construída por Salomão, depois foi destruída, né, ali por causa dos pecados, né? Os reis que vieram sucedendo a Salomão, a sua descendência, eles se tornaram rebeldes, se afastaram de Deus e as consequências do pecado vieram, né? É assim na nossa vida, quando nós nos afastamos de Deus, as consequências do pecado vêm. Há uma sentença. Por quê? Porque é a lei da semeadura. O que se planta, se colhe. Então nós precisamos ter entendimento das coisas de Deus, porque existe um projeto. Assim como Deus projetou fazer a casa, o templo, que seria casa de oração para todos os povos, e ele se comprometeu com Salomão de ouvir a oração que se fazia naquele lugar. Era um lugar de adoração, de sacrifícios a Deus, de ofertas ao Senhor, né? Onde Deus teria compromisso de falar com o seu povo, compromisso de abençoar. Ali deviam congregar, ele diz: congregai-vos. Então é muito importante congregar, porque a Bíblia condena quando deixamos de congregar. A Bíblia diz assim: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Então Deus orienta a congregar, porque ele criou a casa, o templo, para esta finalidade. É assim as igrejas hoje, os templos, né, as congregações hoje. Ela é para congregar, né, justamente para nós estarmos ali buscando a Deus e sendo abençoados, recebendo a sua bênção. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Quero te agradecer, você que tem compartilhado, você que tem aí curtido os nossos vídeos, você que tem feito comentário, pedido de oração, nós temos orado. E graças a Deus também temos recebido testemunho de pessoas que têm sido curadas, pessoas que têm sido abençoadas, melhoras que têm ocorrido com pessoas que estavam aí desenganadas pelos médicos. Deus está operando. Você que não se inscreveu, corre lá, gente. O que você está esperando? Me ajuda aí. Me ajuda na evangelização, porque o Café com Deus é uma porção da palavra e oração por você e sua família. Vamos lá. Lá em Esdras, capítulo 5, versículo 1, diz assim: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Eita, corra linda, maravilha! O povo tinha parado de construir, de reconstruir o templo. Por quê? Desanimaram. Porque houve uma carta denunciando-os ao rei, na época, né, ao governador, que eles estavam construindo uma ameaça contra o próprio reino deles, né? Porque
levantaram questões que, quando Jerusalém era fortificada, quando existia o templo, quando os reis de Israel estavam governando, os povos ao redor sofriam porque eles desbaratavam todos os povos, todos os reinos. Então colocou para o inimigo, que estavam dominados pelo inimigo aqui agora, né? Você lembra disso, Babilônia, depois veio a coligação dos Medos e Persas, onde Ciro, né, que era o rei da Pérsia, esteve ali dando uma carta de liberdade para a reconstrução e convocação a todos, que vieram os voluntários, houve muita oferta, né? Abençoando assim a reconstrução do templo, mas depois o inimigo usou das suas estratégias, como nós falamos no café passado, tentando os desanimar, primeiro se infiltrar no meio deles e retardar a obra, depois, né, fazendo com que desanimassem, contratando conselheiros que fizessem com que eles desanimassem, dando maus conselhos, e por fim denunciando, caluniando, dizendo que eles estavam construindo algo para ser rebelde, para se voltar contra o rei. Então houve uma ordem de parar e veio um desânimo muito grande sobre eles. Mas eu louvo a Deus pelos profetas do Senhor, porque aquele que é de Deus profetiza, e a gente precisa profetizar para mudança, para que os propósitos de Deus se cumpram. O propósito de Deus ali, para aquela nação, era a reconstrução do templo e automaticamente, em sequência, a construção da cidade de Jerusalém. Mas aqui, ao desanimar, ao parar, ao fazê-los parar, eles começaram a construir as suas casas e esquecerem da casa de Deus. Até que o profeta Ageu, até no capítulo 1 do próprio livro de Ageu, versículo 1 em diante, ele fala sobre isso. Vós cuidai das vossas casas, esquecestes a minha casa. Por quê? Porque da casa de Deus emana as bênçãos. Deus tem compromissos sobre aqueles que vão lá. A importância de nós congregarmos, como eu estava dizendo, porque Deus é quem criou a congregação, o templo, a igreja. A igreja é construção de Deus. Tem gente que fala, Deus não fundou religião nenhuma, Jesus veio à terra, não fundou religião nenhuma. Meu amigo, religião não, mas fundou a igreja. Edificarei a minha igreja, diz o Senhor Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem que edificou a igreja? Jesus é o fundador da igreja. Ele disse para Pedro, você é pedra, mas sobre esta rocha, estava se referindo a ele, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Então, Jesus é a base, o fundamento, a rocha da construção da igreja. A igreja é como se fosse um edifício, e cada um de nós um tijolo, né? Então entenda isso, precisamos reconstruir. É ano do voluntariado, vamos ser voluntários, como nós falamos da importância, da liberalidade também, de ser abençoador da obra de Deus. Abençoe os profetas do Senhor. Na carta aqui, Dario reforça isso, porque ele viu, né, que o rei Ciro tinha deixado um decreto. Logo quando começaram a reconstruir, os profetas animou o povo, o sacerdote, todos começaram a pegar a mão para reconstruir, tentaram novamente enviar carta para questionar. Mas aí o rei viu que havia um decreto realmente, e dando todo o aval, inclusive de ofertar, de bancar com o salário, ou seja, com os fundamentos financeiros também do palácio, né? Ou seja, o governo ajudaria também na construção, na reconstrução. Então, é a lei da liberalidade. Quando você abençoa, você vai ser abençoado. O reino que abençoa as coisas de Deus, né? A casa de Deus, a igreja, o ministério que é a igreja, ele vai ser abençoado. Isso é caminho da prosperidade. Tem gente que deixa de ser abençoado porque não abençoa o profeta, o homem de Deus,
não abençoa a casa de Deus, não é dizimista, não é ofertante. Então, a importância da liberalidade. E agora pegaram firme para reconstruir, e debaixo da profecia, porque os profetas, né, Ageu principalmente, está reforçando aqui, louvado seja Deus, né, e também Zacarias estão reforçando aqui. E a importância, porque a palavra, quando ela é proferida, profetizada, proferida, o milagre começa a ocorrer. É acreditar, tomar posse da palavra. A palavra é poderosa. Então, se a Bíblia diz que você levar os dízimos e a oferta, você vai ser abençoado, Deus vai te fazer prosperar, assim vai acontecer. Se você abençoar o teu próximo, você vai ser abençoado, assim vai acontecer. Vamos abençoar, vamos investir, vamos pegar firme nesta obra. O reino de Deus tem uma recompensa, meus amados. Eu quero orar por você, amém? Eu quero que você entenda isso. Eles, então, se esforçaram e construíram o templo. Aleluias! E a cidade de Jerusalém também agora está sendo reconstruída. Até que vem agora Esdras, né? E começa a fazer um trabalho de ensino da palavra, de reforço, orientado também e dado aval pelo rei, a importância do rei, que agora Dario está fortalecido, o seu reino, até aqueles que não eram de Deus, quando se atentam para as coisas de Deus, Deus os faz prosperar. Às vezes tem gente que caminha no caminho que é Jesus e não pratica a liberalidade. Tem gente que lá de fora é mais liberal do que a pessoa que está inserida no reino, e aquelas pessoas lá são abençoadas por causa disso. Porque Deus, ele criou a lei da semeadura. O que eu planto, eu colho. Amém? Então vamos lá, vamos obedecer ao Senhor. A maior liberalidade Deus já deu, que é o seu Filho Jesus por nós. Não poupou o seu único Filho, entregou por nós para sofrer, para pagar o preço da redenção, para nos salvar por intermédio da sua morte de cruz. Então vamos ser liberais, vamos ser abençoador, vamos investir no reino. Às vezes, os projetos que Deus criou, ele nos dá parceria, a condição de ser parceiro dele. Deus não precisa de ninguém, mas ele faz isso para que sejamos abençoados. Uma vez que acreditamos e investimos, Deus investirá em nós. Amém? Então, Esdras agora está sendo um homem de ensino da palavra, de incutir a vontade de Deus expressa nas Escrituras Sagradas, o caráter de Deus, o conhecimento de Deus ao povo. E agora ele vai fazer correções, aquilo que estava errado, porque ele chorou na praça quando ele viu as coisas que eles estavam praticando, ainda aqueles que voltaram do cativeiro, que começaram a coabitar com mulheres estrangeiras, e era proibido pela lei, e tiveram que tomar uma posição diante de Deus, chorando. Eles obedeceram e despediram as mulheres que não eram da linhagem, que não eram tementes a Deus. Por quê? Porque advém os filhos que agora vão ser, né, uma união mista, vai trazer influências negativas. Então Deus está preservando aqui a raça, preservando o povo dele. E Esdras faz isso com excelência, o ensino, a dedicação e a correção. Que Deus nos abençoe. Recebe isso, porque é vida para você, prosperidade para você. Vale a pena obedecer ao Senhor. Vamos orar, Pai. Toma nas tuas mãos essas vidas, abençoa. Toma o Brasil nas tuas mãos. Toma este povo que clama. Toma, ó Deus, esse momento difícil de chuvas no país afora. Toma nas tuas mãos e abençoa, Senhor, guardando, livrando, em nome de Jesus, prosperando o teu povo. Também eu coloco nas tuas mãos a Jaqueline Leite de Souza e a sua família. Coloco também a Eliana Guerra e a sua família, o Edson Júnior e a sua família, a Samira Carvalho e a sua família. Também o pessoal lá do Panela Cheia, do Mercado Panela Cheia. Abençoa todos os familiares daqueles que ali trabalham, meu Pai. Manfrine Calmona também, a sua família. A Maria Almeida, a sua família.
lá de Angostura. Toma nas tuas mãos Alcina Lúcia e Yolanda Pinho, que agradece aqui, Pai amado, pelo milagre que está acontecendo na vida da Tânia. Nós temos orado por ela, continua completando a boa obra que o Senhor começou. A Rosaura Marques também, que tem pedido oração pela Thaís, dá saúde à tua filha. A Nelma Kumaru também, que pede pelos filhos e netos, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus, meu amado. Me ajuda aí, minha amada. Senta o dedo e compartilha em nome de Jesus.